Trump acaba de ameaçar todas as empresas do mundo. Sim, o maluco é doidão. A OMC falou que essas falas do Trump e essas ideias dele são malucas e pode afundar o mundo numa crise global. O presidente do Panamá deu uma cobrada no Trump sobre aquelas ameaças que ele fez de invadir o Panamá. A Rússia disse que se a OTAN meter tropa na Ucrânia para tentar conseguir uma paz, haverá uma escalada incontrolável do conflito. O russo é condenado a 17 anos de prisão por estar atuando como um espião americano. Contrariando os Estados Unidos, a Holanda faz uma parceria com a China. E como é que tá lá em Gaza depois desse acordo do cessar-fogo? Tudo isso no vídeo de hoje. Geopolítica Crítica é aqui mesmo. Rapaziada, o Trump disse literalmente isso, abre aspas. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fabricar seu produto na América, né? Ou seja, para ele, nos Estados Unidos, e nós lhe daremos um dos menores impostos de qualquer nação do planeta. Mas se você não fabricar o seu produto aqui, que é a sua prerrogativa, então simplesmente você vai ter que pagar uma tarifa. E ele fecha com: vamos exigir respeito de outras nações. Galera, essas falas do Trump, essas ideias dele tá me dando a sensação de uma coisinha, mas já eu toco nesse ponto. Calma que ele ainda falou mais groselha. Se você não se lembra, o Trump ganhou as eleições com uma campanha do seguinte. Ele disse que ia colocar 10% de tarifa sobre todos os produtos do planeta e 60% de tarifa exclusiva contra os produtos da China. Essa foi uma promessa de campanha. Além disso, ele prometeu que vai colocar 25% de tarifa contra os produtos do Canadá e do México como uma punição ao que eles estavam fazendo com a China. No vídeo passado eu comentei. Como a China sofreu taxações dos Estados Unidos, o que a China fazia? Vendia para o Canadá ou para o México e esses países vendiam posteriormente para os Estados Unidos. Então assim a China conseguia driblar aí essas tarifas americanas. Nessa pegada, o chefe da Organização Mundial do Comércio diz que guerras comerciais retaliadoras podem acontecer por conta dessa política do Trump. Ou seja, a Europa, os outros países não vão ficar tranquilos quanto a isso. É muito provável que outros países, inclusive a China, a Índia, a Rússia, países da Europa, tentem retalhar essas propostas do Trump, colocando inclusive sanções contra os Estados Unidos. A diretora-geral da OMC disse que se houver esse olho por olho, iremos nos aproximar do que aconteceu na década de 1930. Para quem não lembra, no período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, rolou uma coisa semelhante. Os Estados Unidos na época também levantou barreiras protecionistas contra os outros países que retalharam, gerando uma grande recessão econômica global. E ela disse o seguinte: galera que for taxada, vá com calma, não retalhe de uma vez, vamos ver a melhor opção pro comércio global e tal. E aí que eu ia falar pra vocês, gente, só entre nós aqui, essa política do Trump não tá mostrando um certo medo que o Trump e os Estados Unidos estão tendo agora, em 2025? Porque assim, quando acabou a União Soviética, né, em 89 cai o Muro de Berlim, em 91 tem a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos fica sem nenhum adversário geopolítico, vamos dizer assim. Então a partir de 91, principalmente, já começa antes, mas principalmente a partir de 91, entramos em um mundo completamente dominado pelos Estados Unidos. Acontece que já se passaram décadas desse momento e atualmente tanto o Trump como os Estados Unidos não estão tão de boa assim. Temos a China que está se destacando não apenas na questão econômica, como agora diplomática, então é muito provável que com essa política agressiva do Trump, a China aproveite para ser ali o protagonista dos acordos internacionais. Uma Rússia que tá batendo de frente e não tá nem aí na questão militar. E outras alianças estão sendo formadas, como por exemplo, em todo o continente africano, a China tá com parcerias de desenvolver o continente de forma infraestrutural, para conectar o planeta inteiro à China de uma forma mais facilitada, né? Esse é um plano a longo prazo da China, conhecido como a nova Rota da Seda. Além disso, tem o BRICS se fortalecendo, Coreia do Norte, alguns países do Oriente Médio também declarando apoio à Rússia e à China. Então, assim, Estados Unidos não tá na posição mais confortável do mundo, não. Será que é por isso que o Trump tá com essas birras? O que vocês acham? Ainda comentando sobre essas falas do Trump, o presidente do Panamá disse pro Trump: seja sério, o canal do Panamá é do Panamá e vai continuar sendo do Panamá. No discurso de posse do Trump, ele resgatou aquela ideia do destino manifesto, né? América para os americanos. E diz que vai mudar todo o nome de várias regiões do continente, que tudo vai pertencer aos Estados Unidos e tal. Acontece que o canal do Panamá já foi dos Estados Unidos. O canal do Panamá, que é um dos mais importantes do planeta, conecta o Oceano Atlântico ao Pacífico e vice-versa por um sistema de eclusas. O César, coloca na tela o sistema de eclusas para o pessoal saber, que é basicamente um grande elevador de navios. O canal fica pronto em 1914 e é controlado pelos Estados Unidos até 1999. Atualmente, claro, é o Panamá que controla e praticamente toda a economia desse país depende
do Canal do Panamá. No entanto, Trump diz que a galera lá do Panamá quer passar o controle para a China, que a China quer comprar o canal e tal, e a galera simplesmente nega isso. Isso é uma acusação totalmente infundada, sem base nenhuma. E é isso, vamos aí acompanhar, ver se vai ficar só no bate-boca. O Trump falou que ia dominar de forma econômica, e que se não fosse de forma econômica ia ser de forma militar. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas uma coisa é certa, dominar o canal do Panamá é uma vantagem estratégica gigantesca. Centenas de navios passam lá por dia, e os pedágios cobrados ali no canal é uma parada assim exorbitante. Mas não tem o que fazer, a galera tem que pagar o pedágio para conseguir economizar tempo de viagem e tudo mais. Então, no fim das contas, compensa. Agora, mudando de continente, a Inglaterra e a Alemanha diz que estavam planejando enviar grandes quantidades de tropas, né, tropas da paz ali para a Ucrânia, para tentar forçar ali um fim do conflito. A Rússia imediatamente diz que essa ideia é inaceitável e afirma que se houver tropas da OTAN ali na Ucrânia com esse intuito, haveria uma escalada incontrolável da guerra. O próprio Trump diz que pretende colocar um fim rápido nessa guerra e a Rússia está disposta a isso. A Rússia claramente quer negociar para encerrar esse conflito, já que, vamos dizer assim, a Rússia já anexou muitos territórios, já está em controle sobre vários territórios da Ucrânia, na porção leste da Ucrânia, né, onde a etnia é a maior parte russos étnicos, né. Em Donetsk, Luhansk, a própria península da Crimeia, tudo já está sendo anexado e controlado pela Rússia. E assim, em um acordo de paz, claramente a Rússia sairia com uma vantagem gigantesca. César, coloca aí na tela, por favor, um mapa novo, né, vamos dizer assim, da Rússia e da Ucrânia ali, com a porção leste da Ucrânia, onde a Rússia anexou. E caso houvesse um acordo de paz, claramente favorável à Rússia, imagino que essas áreas serão de fato anexadas ao território russo. E o Zelensky, o presidente da Ucrânia, falou que após um acordo de cessar-fogo, seria necessário pelo menos 200 mil soldados da OTAN para segurar qualquer nova ofensiva russa. Então o cara tá implorando para a OTAN ajudar, ele tá realmente muito desesperado. Ele disse isso numa reunião com o Trump. Durante esse conflito, quase 800 pessoas foram presas na Rússia por serem espiões, praticarem espionagem, principalmente para oferecer informações ao governo americano. Um homem de 40 anos foi condenado agora essa semana a 17 anos de prisão por esse mesmo motivo. E já que estamos falando aí de Ásia e Europa, a China está com uma parceria absurda com a Holanda. Em 2023, os Estados Unidos solicitou que tanto a Holanda como o Japão reduzisse o comércio com a China, e na época eles reduziram mesmo. Mas agora a China e a Holanda vai trabalhar em conjunto, em diversos setores, buscando em conjunto, abre aspas, manter a estabilidade e a tranquilidade da produção global e da cadeia de suprimentos. Esses suprimentos, em sua maioria, estão ligados a questões tecnológicas, microchips e por aí vai. E por fim, gente, fazendo uma rápida cobertura aí, a primeira etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza, jornalistas da Reuters estão lá em Gaza conversando com os palestinos, e eu trouxe algumas falas aqui pra vocês. Uma mãe palestina deslocada disse, estamos renascendo. Um outro cidadão disse, vidas estão sendo salvas. E essa sensação de alívio é misturada também com tristeza, com o choque de realidade. Uma mãe de 5 filhos chamada Gada diz o seguinte, estou feliz sim, estou chorando, mas são lágrimas de alegria. E ela continua, estamos renascendo. A cada hora de atraso, Israel realizava um novo massacre. Espero que tudo esteja acabando agora. E quem vai tocar as negociações para reconstruir Gaza, realmente fazer um acordo de paz e etc., é o Egito, os Estados Unidos e o Catar. Então, assim, a probabilidade de serem acordos favoráveis à população palestina é praticamente nula. Vamos para mais algumas falas do pessoal palestino. Abre aspas. Sinto uma mistura de felicidade porque vidas estão sendo salvas e o derramamento de sangue está sendo interrompido. Mas também estou preocupado com o choque do pós-guerra que veremos nas ruas. Nossas casas destruídas, meu pai, cujo corpo ainda está sob os escombros. Disse Daman, que é um cidadão palestino que foi deslocado de Gaza e colocado ali em um abrigo durante o período da guerra. A mãe dele diz que, embora o cessar-fogo não traga o seu marido de volta, pelo menos pode salvar outras vidas. Vou chorar como nunca antes. Essa guerra brutal não nos deu tempo de chorar. Então assim, galera, finalmente houve um cessar-fogo ali no conflito que durou 15 meses. Ele trouxe uma destruição absurda para o povo palestino, que ainda não conseguiu se organizar enquanto um país. Vamos ficar de olho aqui e fazer uma cobertura completa sobre as etapas desse cessar-fogo e posteriormente, né, sobre a reconstrução de Gaza. Por hoje é isso, amanhã tem mais. Siga a gente aqui, siga no Instagram também. Valeu!